Beleza, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da DeFi Brasil. Bem, se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo. Bem, eu não sou propriamente um youtuber, conforme você deve saber ou você vai descobrir, porque você não vai ver o nosso canal aqui com muitas super produções, porque eu sou um advogado atuante, então eu não tenho muito tempo para fazer toda a superprodução aí dos youtubers, e o nosso objetivo aqui é basicamente compartilhar conhecimento. E se você está chegando agora, você vai descobrir que eu sou um advogado que gosta muito de programação DeFi. Um dos meus hobbies prediletos aí é codificar bots de investimento. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que nós já falamos aqui no canal da DeFi Brasil, que são os MEV-bots. Tá? Temos uma playlist aqui. Aos poucos estou organizando o canal. Então nós temos aqui essa que fala sobre Ethereum MEV. Tem uma aqui que eu comecei do Nostr. Espero conseguir a continuidade. Esta aqui é uma promessa. Então essa aqui é um curso que nós estamos aprendendo a criar uma versão da Ethereum, incluindo com uma linguagem para smart contracts. E a próxima aula que você vê no canal aqui será a terceira aula bônus. Nós escrevemos uma linguagem de programação capaz de executar smart contracts, e eu fiz 2 aulas bônus para mostrar como que funcionava na prática na Ethereum. Então a gente já escreveu um smart contract utilizando apenas bytecodes, e na próxima aula a gente vai fazer o deploy desse smart contract, ou seja, dessa sequência de bytecodes na Ethereum. E aí damos continuidade ao curso. Veja que já está com 23 vídeos, onde falaremos, aí começaremos a codificar a blockchain, certo? E aqui tem também uma nova playlist que eu vou falar sobre assuntos jurídicos envolvendo direito, principalmente tokenização de ativos, porque eu tenho um escritório juntamente com a advogada Marcela Zorzo. Nós também temos o livro Guia Jurídico da Tokenização, para você que quer criar um projeto de tokenização, tem dúvidas em relação aos principais aspectos jurídicos, você pode adquirir esse livro aqui no nosso site. E nós basicamente prestamos assessorias para empresas que querem realizar projetos de tokenização, também no âmbito das finanças descentralizadas, agora relativo às prestadoras de serviços de ativos virtuais. Aí você pode também acessar as nossas redes sociais, o Lopes Zorzo Advocacia, também tem o professor Fernando Lopes, eu vou deixar depois o link aqui, certo? E, bem, como eu acabei de dizer, né, a gente já tem uma playlist, eu já falei basicamente desse assunto aqui, porém ontem eu estava escrevendo um artigo, né, eu e a minha sócia, nós somos colunistas desta revista, que é uma revista muito conhecida na área de empreendedorismo. Então a última coluna que nós escrevemos foi sobre DeFi e tokenização. Nós escrevemos especificamente sobre parte de tokenização, em geral, matérias mais focadas para DeFi, tokenização, mas relacionadas a direito e tecnologia. Agora a próxima vai falar sobre DeFi também, sobre tokenização, mas vai também incluir a internet das coisas. E aí eu estava escrevendo, e na verdade não pode fazer spoiler, mas vai ser um assunto relacionado à questão do mercado DeFi em suas relações com aspectos voltados ao planejamento tributário internacional. Nós tivemos uma instrução normativa da Receita Federal, inclusive eu falei sobre isso no vídeo anterior aqui no canal, que traz uma série de benefícios para você que sabe programar, que conhece o mercado DeFi, e que não depende, né, de delegar seu patrimônio para uma instituição financeira. Então isso pode ser muito explorado, e já está sendo, a bem da verdade, já está sendo explorado há muito tempo. Essa notícia aqui, essa matéria da Forbes, eu vou falar mais sobre ela não é recente não. Eu achei ela aqui, ó, veja, de outubro de 2022, então não é tão recente. E quando você vê um assunto razoavelmente técnico, razoavelmente não, é bem técnico, né, como MEV-bots, em uma revista, né, como a Forbes, você já pode saber que é porque a questão já está bem popularizada, certo? Já tem muitas outras coisas aí sendo desenvolvidas, porém esse assunto aqui ainda no Brasil é muito pouco explorado.
E por que eu estou falando dessa reportagem especificamente aqui? Porque ela é muito interessante, ela basicamente resume muitas coisas que eu já disse nos outros vídeos. E aí você tem o peso, né? Para muitas pessoas importa você ter o peso, né, de uma revista mais conhecida, etc. Esse é o primeiro ponto. Então ela aqui, aí detalhe, claro que sempre há aquela questão da interpretação. Então o jornalista acaba, de certa forma, às vezes sendo um pouquinho tendencioso, né, em prol do mercado tradicional, mas assim, é bem pouco mesmo. E o que eu quero focar com vocês aqui são nos fatos, nas informações que são trazidas. E eu posso dizer para vocês aí que mais de 90%, embora a gente saiba que sempre tem um pouco daquela questão também, talvez vocês não saibam disso, né, mas sempre tem um pouco daquela questão da divulgação. Então às vezes o cara coloca lá fulano, dizendo que fulano não se identifica, é low profile, por exemplo. E na verdade isso aí é uma forma de marketing, né, que a pessoa pagou às vezes um valor para Forbes para ser... com certeza essa matéria aqui alguém pagou, porque você tem uma série de empresas sendo divulgadas, tá? Mas isso já é uma outra questão, né? Se vocês acharem interessante esse tipo de assunto, a gente até pode comentar. Mas por que é interessante também essa matéria? Por uma outra questão, além de ela trazer fatos que de fato expressam como que funciona esse mercado, a gente vou pontuar alguns, porque além dela trazer informações sobre de fato questões relativas hoje ao ecossistema da Ethereum, ela traz informações que as pessoas em geral não gostam de dizer, principalmente o pessoal ligado ao ecossistema Ethereum. Eu não tenho absolutamente nada contra o ecossistema Ethereum, muito pelo contrário, né? Obviamente. Porém, assim, tem muitas pessoas que querem só destacar os aspectos positivos, e aqui no nosso canal não, né? Aqui a gente quer trazer realmente informação para vocês, a gente não tem qualquer interesse comercial, então basicamente é isso. Então a gente vai trazer uma série de informações aqui que vão expressar realmente a realidade, não tem maquiagem, sabe? Então por isso que eu achei bacana essa matéria da Forbes, porque realmente ela traz essas questões que raramente você vai ver sendo discutidas aí, ao menos de forma pública. Hoje, se você for pegar a maioria dos canais cripto, há uma pressuposição que as coisas funcionam de forma maravilhosa, né? Que você não tem manipulação de mercado, etc, né? Então há muitos canais aí, e você tem que tomar cuidado com esses canais, porque geralmente esses canais estão querendo vender algum tipo de produto para você. Então eles vão dizer para você, vão acentuar apenas os aspectos positivos. E esse assunto que nós vamos tratar hoje, ele traz uma série de questões aí que são amplamente conhecidas pela comunidade, mas a comunidade muitas vezes não quer discutir, que eu acho um erro, né? Porque eu acho que quanto mais você expõe a verdade, busca a verdade, mais você tende a evoluir. Mas já são outras questões. Então o que está sendo dito aqui, né? Entrando direto ao ponto. Bem, eles estão trazendo aqui algumas pessoas que atuam nesse mercado. E que mercado que é esse? Bem, eu não vou traduzir aqui, né, parágrafo a parágrafo. Eu vou trazer para vocês as informações mais importantes e vou deixar o link da matéria. Então, se você quiser, você pode depois traduzir e ler com atenção. Mas eu já vou tentar sintetizar o que eu acho muito importante aqui dessa matéria, até algumas questões até jurídicas, né? Bem, primeira coisa, eu comentei lá porque que eu acabei me deparando, né, com essa matéria. Eu estava escrevendo lá sobre a questão de benefícios tributários que vão surgir para pessoas, em geral, milionários, que conseguem realmente explorar da melhor forma essa infraestrutura DeFi, para o âmbito do planejamento tributário internacional, por causa que a Receita ela se viu obrigada a explicar, né, o que seriam os tais dos ativos virtuais no exterior. Não fazia qualquer sentido essa expressão. E aí ela teve basicamente dizer aquilo que eu disse num outro vídeo que está aqui no canal, 3 meses, né, assim, ainda estava sendo discutido o projeto de lei. Eu falei, não, o que o legislador quis dizer aqui é que criptoativo no exterior é quando você fizer tiver um contrato financeiro, de natureza financeira, com uma exchange, por exemplo,
no exterior, que você vai delegar recursos para essa exchange no exterior para ela fazer a compra de criptoativos no teu nome. Ou seja, a única diferença é a natureza do ativo, mas em termos práticos você continua dando dinheiro para o intermediário. Então esse que era o que eu falei lá atrás, e a Receita Federal veio com uma instrução agora, IN 2180, simplesmente falando exatamente isso, né? Isso acaba trazendo para o mercado DeFi, para as pessoas que não fazem essa delegação de recursos, uma série de possibilidades no âmbito jurídico, e inclusive, isso foi falado no vídeo anterior, e vai ser objeto de um artigo, numa coluna, etc. E aí eu achei interessante, então, eu falei que obviamente eu tive que descrever algumas características, né, do mercado DeFi. E qual que são as características que eu sempre bato aqui com vocês? A questão de ser um sistema totalmente automatizado, governado por bots. A rede Ethereum efetivamente são bots. É aquilo que você não vê. É quando você acha que o mercado DeFi não é aquela interface que você está vendo da Uniswap, do Compound, da DYDX. O mercado DeFi efetivamente ele ocorre em uma rede distribuída de caráter transnacional. Eu gosto muito de enfatizar isso porque tem muitos reflexos jurídicos. E então tudo acontece ali, e tudo acontece de forma automatizada. E isso faz com que, obviamente, você passe a ter uma concorrência entre os softwares que vão realizar as operações, que vão interagir diretamente com os smart contracts. E a primeira questão que surge, conforme você deve saber, é que na blockchain as informações elas são públicas. Então você tem, antes de uma transação efetivamente, na verdade na rede, né? É importante dizer, uma rede pública, as informações são públicas. Então antes, né, obviamente que também depois que está na blockchain é público também, mas antes mesmo da informação entrar na blockchain, ela é enviada, ela fica no pool de transações. E aqui já destacando, ó, por que é importante o nosso curso aqui de programação, onde estamos copiando a réplica da Ethereum. Porque aqui nós vamos, por exemplo, codificar um pool de transações. Então esse processo vai ficar muito mais concreto para você entender. E vou deixar o link para o nosso curso pago, que está praticamente de graça por enquanto, tá? Então, voltando aqui, né? Então as transações elas ficam nesse pool. E aí qualquer bot, qualquer software consegue fazer a decodificação, porque essas transações elas são codificadas, obviamente, serializadas. Então qualquer bot ele consegue fazer a desserialização e saber, por exemplo, com antecedência quais são as transações que estão sendo enviadas, por exemplo, para a Uniswap. E o que a gente tem aqui mais uma vez enfatizando a importância do nosso curso de programação para finanças descentralizadas, onde a gente estuda o funcionamento, por exemplo, dos automated market makers. Como que funciona efetivamente essa ideia do pool de liquidez, né? Isso é muito importante. No nosso curso a gente codifica um bot onde você recebe informações, aprende, né, a codificar um bot que recebe informações de dois protocolos, dois automated market makers, SushiSwap e Uniswap. Você consegue fazer uma série de análises, né, sobre se há diferença de preço, se essa diferença pode ser ou não vantajosa. Basicamente aquilo que você precisa saber antes de realizar uma operação de arbitragem. Então, o que acontece é que esses bots, então, eles estão ali observando, né, buscando informações, e aí você passa a ter uma série de estratégias. E uma delas é quando você, por exemplo, aqui ele começa, então, para a gente não fugir muito da matéria, né? A primeira coisa que ele fala aqui, então, ele cita, é uma operação de uma das pessoas que ele está mencionando aqui, no primeiro desenvolvedor, basicamente que a gente conhece como liquidation, ou seja, ele está falando aqui que o cara ganhou $200 mil, né, em milissegundos, uma vez que ele codificou um bot que basicamente ficava aguardando informações sobre a possível liquidação, né, de posições de usuários que, por exemplo, realizaram empréstimos em protocolos como o Compound. Aqui não é o Compound que ele cita um outro protocolo, mas a lógica basicamente é a mesma. O que acontece? Você precisa fazer um empréstimo, se não for um empréstimo de flash loans, em geral você tem que fazer um depósito de algum colateral. E aí, esse colateral, você tem o valor dele pode diminuir.
né? E o que acontece? Se você estiver operando, né, conforme aqui a própria Forbes fala, no mercado tradicional, você vai receber ali, né, você vai ser pedido para que você de fato venha aportar recursos, né, para compensar a perda da garantia. No caso do mercado DeFi, não, como tudo é automatizado e você precisa ter uma série de ferramentas para trazer segurança para o protocolo. Então, se você teve ali, por exemplo, você colocou uma garantia de um valor X, aí aconteceu alguma coisa no mercado e essa garantia diminuiu, o que é feito? É feito basicamente um leilão desse valor para pessoas dispostas a comprar esse ativo a um preço mais barato. E exatamente essa que é a estratégia de liquidation. Então ele fez isso e conseguiu ganhar aqui, segundo a reportagem, aqui $200 mil, né? Então nessa parte aqui, basicamente. Então outra coisa que acontece, né, é o tal do sandwich attack que ele está falando aqui, que também pode ocorrer na rede, uma vez que, como as transações elas ficam no pool de transações, eu estava falando lá atrás do pool de liquidez, né? Mas aí você pode pensar grosso modo na lei da oferta e demanda. Eu vejo por exemplo, eu vejo que vai acontecer, que tem uma transação no pool de liquidez para Uniswap, e aí vai a importância, por exemplo, de você fazer o nosso curso, porque a gente vai interagir com as funções, por exemplo, do Smart Contract do Uniswap. Você precisa entender, conhecer as funções para saber qual que é a função, por exemplo, que determinada pessoa está acionando vai acionar para fazer uma compra nesse protocolo, porque daí para você poder fazer o rastreamento, né, para você ficar fazendo acompanhamento dessa transação, você vai ter que dizer que tipo você não tem como acompanhar tudo, né? Você vai ter que selecionar aquilo que você quer. Então, aqui já dando algumas dicas aqui, né, de como você constrói esse tipo de bot. Então, basicamente, ele fica ali observando transações que estão indo, por exemplo, ao Uniswap, de compra de um determinado ativo. Ele de repente ele vê que tem uma transação que pode de fato promover, né, uma alteração do preço. E aí o que ele faz? Ele faz uma operação antes dessa operação. Então essa operação que ele vai comprar, ou seja, num valor mais barato, né, porque ele se adiantou aquela transação que ele viu que iria acontecer. E aí quando ele faz então essa transação, você teve aí, né, um aumento aí da demanda, né, mantida a oferta, você vai ter um aumento do preço, né, um aumento. Então aquela pessoa que estava no pool de transações, que chegou atrasada, quando ela foi fazer a operação, por exemplo, ela colocou o robô dela para rodar e recebeu a informação de que houve uma variação de preço, houve uma compra na SushiSwap ou na Uniswap, que é conforme o nosso bot. Então ela recebeu a informação de que teria uma variação e mandou a transação dela para fazer a compra desse ativo. Só que a transação que ela enviou ficou no pool de transações. E aí o que acontece? Aí tem todo o processo de validação da transação, inclusão no bloco, etc. Nesse procedimento todo, algum outro robô viu que ela ia fazer essa operação e fez antes dela. E aí quando ele faz então essa operação, essa pessoa que foi fazer, que ficou no pool de liquidez, o que vai acontecer? Ela vai comprar um preço mais caro, e muitas vezes essa compra que ela vai fazer com preço mais caro vai promover um outro aumento de preço, e com isso vai fazer com que aquele MEV-bot que fez a compra em primeiro lugar, ele possa agora vender o ativo que ele comprou mais barato num preço mais caro, obtendo um lucro, como se fosse uma espécie de arbitragem dentro de uma única operação ali, né, basicamente. Ao menos dentro do mesmo protocolo, né, vamos dizer assim. Só que, claro, determinados usuários que se programaram para fazer aquela compra num determinado preço, eles vão comprar num valor mais caro. Ainda que ele trabalhe, tem a questão do slippage, né? Você consegue, por exemplo, ter uma margem ali que você consegue ajustar. Se o preço subir tanto, eu não vou comprar. Só que mesmo assim, isso é complicado, porque vamos dizer assim, você às vezes não consegue realizar aquela transação, e aí você vai perder o gas que você pagou. De repente você já deixou aquele token que você já se planejou em comprar aquele token, porque você já estava na expectativa de vender ele de repente num outro protocolo. Então, ou seja, é algo que traz um prejuízo efetivo. E aí surge a discussão se isso é jurídico, se isso não é jurídico, né? Já vamos falar um pouco sobre isso, mas em síntese,
compreendida essa parte, né, de como que funciona, né, os MEV-bots, etc. E aqui o que você já percebe? Que aquele usuário que está trabalhando, que está utilizando interface, achando que vai ter uma renda passiva no DeFi, que não conhece nada disso, essa pessoa está sendo literalmente enganada, certo? Inclusive a reportagem você vai ler que ela fala justamente isso, que todo esse processo aqui, vamos ver já coisas mais graves ali para frente, todo esse processo aqui, ele acontece basicamente porque você tem esses usuários que não são familiarizados com a tecnologia da rede e que são constantemente, né, incentivados, né, a adquirir produtos sem conhecer esses produtos e que são efetivamente as sardinhas, né? Literalmente as sardinhas no mercado DeFi. E aí você vai ver algumas pessoas falando que a culpa dos MEV-bots, etc. Essas questões todas elas são inerentes ao funcionamento da rede. É bem diferente do que você, por exemplo, ter o que acontece no âmbito do mercado tradicional. As regras são diferentes, mas isso a gente vai ver mais para frente. O que eu quero... Outra questão importante aqui que eles trazem, a questão do liquidation, da arbitragem, que é a questão de a liquidation que eu falei são essas questões do colateral, mas você tem a arbitragem clássica, né, que você fica acompanhando variação de preços no mesmo token, seja em protocolos diferentes, seja no mesmo protocolo, tem várias estratégias de arbitragem, né, inúmeras estratégias. Assim, o ponto aqui é que isso aqui é uma concorrência. É uma concorrência, eu sempre falo, por exemplo, você saber construir um MEV-bot não garante que você vai obter lucros. Tá? Então isso aqui já fica um alerta, né? Muita gente, qualquer termo novo que surge, flash loans, MEV-bot, já aparece um monte de gente querendo vender código pronto, né? E tem muita gente que compra, em muitos casos até são para fazer hacking, né? Pega todo o dinheiro da pessoa e tal, porque realmente se o sujeito está comprando um código pronto é porque ele não sabe programar, então ele é vítima fácil desse tipo de situação. Mas o fato é que isso aqui é uma realidade, tá? Então, se você não acreditava no que eu tinha falado, agora você tem a Forbes aqui legitimando o que eu estou dizendo. Então, o que acontece? Você tem então essa competição, né, onde literalmente um quer derrubar o outro. Né? E aqui eu achei engraçado que ele fala, né, que no final das contas, né, um quer falir o outro. Né? Você pode ter muitos amigos, mas no final das contas um quer falir o outro. E aqui eles noticiam, por exemplo, um ataque, né, que esse sujeito aqui, o servidor, né, onde ele estava hospedando, porque você tem que ter uma infraestrutura para você poder rodar esse tipo de bot, ele sofreu um ataque, certo? Então você vê um nível que chega o nível de competitividade entre essas questões dos MEV-bots. Outra coisa que eles falam bem interessante aqui, ó, que ele ficou surpreso, né, que uma das empresas que, segundo ele, realmente eu não chequei, não chequei a fundo se essa informação procede, mas de acordo com a Forbes está dizendo que essa empresa Ethermine, né, que é responsável por 20%, né, da mineração na Ethereum, ela estava utilizando esses MEV-bots, inclusive performando sandwich attacks. Então você veja, aí o pessoal fala, pô, mas esses MEV-bots partem muitas vezes das próprias empresas, dos próprios validadores da rede. E há um caso aqui que eu não separei para vocês, mas eu posso deixar depois no link, um caso onde um MEV-bot foi performar um sandwich attack usando o Flashbot, eu vou falar um pouco mais à frente, que ele foi hackeado por um validador. Então, ou seja, você tem aquela coisa, é uma rede que está todo mundo querendo ganhar dinheiro, um em cima do outro. E assim, isso aqui, mas o mercado tradicional então é melhor, Fernando? Isso que você está falando? Claro que não. O mercado tradicional é muito pior. Porque no mercado tradicional tudo isso acontece. Só que o mercado tradicional nega. O mercado tradicional eles dizem que não acontece porque você tem regulação. Mas na verdade, não quero usar termos fortes aqui, né? Mas assim, não faz qualquer sentido. Né? Então a gente sabe pela própria natureza das coisas que a regulação ela é completamente inócua. Né? Ainda mais em países como o Brasil, né? De repente até nos Estados Unidos um caso ou outro ali, mas a depender do país não tem, as informações elas vazam, tudo é uma rede de interesses, né? Então assim, aí por que é positivo? Porque pelo menos o que está acontecendo no âmbito da Ethereum você tem como saber, efetivamente você tem como saber e tem como se proteger. Só que aquela coisa clássica do mundo, né? Quem pode mais, né? Ou seja, quem consegue
estudar ou contratar, por isso que eu falo tanto nos bilionários, porque são geralmente as pessoas que vão conseguir contratar equipes de desenvolvedores, vão conseguir investir numa infraestrutura. E é claro que esse tipo de coisa não é para todo mundo dizer, né? Porque se todo mundo dizer, é provável que talvez você esteja ouvindo aí já esteja desistindo, né, de usar a rede Ethereum. O que eu digo para você? É o seguinte, isso aqui é o futuro, entendeu? Não tem como fugir disso aqui. E aí esses problemas são problemas que estão surgindo a partir dessa transformação. Mas eu ainda acredito, na minha ingenuidade, que isso aqui ainda é melhor do que o sistema que está agora, ou que pelo menos oferece possibilidades de melhora, tá? Mas isso já vai muito além mesmo. O objetivo nosso que sempre é mais transmitir conhecimento. Então o que está acontecendo? Então você veja, essa questão da Ethermine aqui é realmente algo bem complicado, mas eu acho que mais complicado do que a Ethermine, por exemplo, fazer esse tipo de ataque, é isso aqui não ser discutido como deveria ser, né? E não espere que isso venha a ser discutido, porque isso não vai ser discutido, porque a gente tem coisas muito mais básicas, né, que não são. Então a importância de você se inscrever no nosso canal, né, porque esse tipo de informação é difícil se achar aí fácil por aí. Embora você veja, né, tá público aqui, né, na Forbes, pelo menos tudo que a gente está falando até o momento. E aqui eles vão finalizar então falando aí que o que está sendo desenvolvido é, por exemplo, uma das soluções foi a solução Flashbots, que nós falamos, explicamos lá na nossa playlist mais em detalhes como que funciona. E no nosso curso, a bateria está acabando aqui, deixa eu carregar só um momento. Aí, senão que o papo está bom aqui, né? Não é live, mas é quase como se fosse. Então, tá falando a questão lá dos flashbots, né? Então, o que foi criado? Então, uma solução que é justamente você enviar uma espécie como se fosse um pool privado que protege as tuas transações do mempool. Ah, sim, tava falando que daí no nosso curso, inclusive, a gente ensina como que você pode enviar transações para Flashbots. É claro que as pessoas que ninguém faz isso de graça, então você vai ter que pagar um valor para você utilizar isso, e os próprios Mavbots, eles utilizam a solução de Flashbots primeiro para se proteger de sandwich ataque, e segundo para conseguir fazer com que a transação deles seja mais rápida, seja realizada de forma mais rápida do que as demais. Então o que a gente já começa a observar aqui é claramente um grau de centralização na rede. Tá? Então essa questão da centralização ela é existente já no âmbito da rede. Pense, a gente está falando aqui no âmbito do que acontece por baixo dos panos da Ethereum. Está falando aqui de software, de código, de robô que está fazendo decodificação, entendeu? Agora pense, qual que é o nível da maior parte dos usuários? Usa a interface, não tem qualquer familiaridade ou conhecimento sobre como programar essa parte. E qual que é o pior de tudo? Agora pense, você já tem uma estrutura que já tem graus, né, níveis aqui de focos de centralização, conforme nós observamos no caso aqui, que é relatado aqui da Ethermine. Aí você tem lá, mesmo o sujeito que está usando a interface do DeFi, beleza, ele já está num passo acima. Agora você pensa o caso das corretoras centralizadas. Porque veja, não importa se a corretora é centralizada ou se é descentralizada, ou melhor. Porque veja, mesmo ela sendo centralizada, onde que o mercado está acontecendo? Está acontecendo aqui. O mercado primário é aqui, efetivamente. É onde a coisa começa, onde existem os smart contracts. Então esse grau de descentralização, então, quanto mais o processo vai ficando centralizado, mais vai ter custos. Porque, por exemplo, o sujeito que ele vai comprar um token sem ter a capacidade de automatizar a compra, ele já vai pegar num preço mais caro. Aí o sujeito que vai comprar de uma exchange, que vai fazer a intermediação, que vai ter que atuar aqui de alguma forma, que vai ter que rodar os seus bots, a gente sabe que as exchanges grandes e centralizadas, elas rodam efetivamente esses bots, ele vai pegar o valor num preço ainda muito maior, né? Então qual que é a chance de você efetivamente ter lucro nisso? Só se você tiver sorte, né? Então, assim, é por isso que eu sou tão crítico dessas análises assim que tentam usar estatística nesse mercado de criptoativos.
Então, eu acho que nós aqui falamos, e para finalizar, né, esse vídeo aqui nós temos uma opinião, né, em relação a questões jurídicas desta senhora aqui. Deixa eu ver se eu deixei salvo o perfil dela. Ela entende algo que eu falei, inclusive, num outro vídeo aqui, que também está gravado no canal, que eu falo, olha, essas informações elas são públicas, então ninguém pressupõe que essas informações elas sejam privadas. E no meu entendimento, todas essas operações aqui, elas não são operações, mesmo a operação do Sandwich Attack, ela não é uma operação fraudulenta. Ainda que em prejuízo de outros traders, né? Ou seja, o trader não consegue comprar. Porque se a gente for entender o Sandwich Attack, a gente pode falar isso, aprofundar só aspectos jurídicos, né, do Sandwich Attack, a gente vai ver que basicamente você tem algo dentro do que o mais liberal possível aí, iria dizer, dentro do livre mercado. Dentro do livre mercado. Ou seja, você tem simplesmente pessoas que são capazes de utilizar maiores ferramentas para se adiantar e realizar operações mais rápido. E na vida real não é isso que acontece? A pessoa que tem mais recursos, ela tem mais recursos por quê? Ela tem mais recursos porque ela herdou, né, um valor X, e aí ela vai ter mais recursos, ela vai conseguir sair na frente, vai ter maiores oportunidades. Isso vai dizer que ela está realizando operações ilegais, está fraudando porque ela teve mais vantagem do que outra pessoa. Não, e a gente vai ver que o Sandwich Attack é basicamente isso. Então, ou seja, o que acontece é que dentro das regras que são estabelecidas pela rede, aquelas pessoas que têm mais condições financeiras de usar um software, né, se ela não sabe programar, de contratar pessoas para programar, ela vai ter benefícios, né? E aí, a não ser que você queira aí sair do âmbito moral, aí é outra história, entendeu? Aí você fala assim, não, mas vamos discutir a questão do ponto de vista moral. Isso é moral? É imoral? Só que se a gente for entrar na questão moral, eu falei isso no outro vídeo ali, aí, meu amigo, aí esqueça, né? A gente vai chegar à conclusão de que boa parte daquilo que é jurídico é completamente imoral, né? Então, em síntese é isso, tá? Eu acho que deu aqui para ter uma ideia. Vou deixar a matéria para vocês verem com mais detalhes. Eu acho que eu falei das principais questões: liquidation, Sandwich Attack, como é que funcionava o Mavbot. Falei do cara que foi atacado lá pelo pessoal que tentou atacar os servidores dele. Falei a questão da Ethermine, perfeito? E aí, a próxima questão você pode então aí ler em detalhes na matéria. E lembrando aqui que nós temos uma playlist. Aqui eu explico com mais detalhes, inclusive, como funciona essa questão dos flashbots. São 3 vídeos, né? E para você que quer realmente ter um conhecimento aprofundado do assunto, não deixe de se inscrever no nosso curso, tá muito barato, é um curso sério, um curso de programação. Além do projeto que a gente está construindo aqui juntos, você vai ter uma série de material relacionado à parte de DeFi, vai aprender como que constrói esse tipo de bot, ou seja, a gente primeiro aprendeu a interagir com os protocolos, como que você interage com os smart contracts. Depois aprendemos a construir um bot totalmente na mainnet, que faz toda essa parte de você ficar recebendo os preços, fazer os cálculos para saber a variação de preços, etc. Só não faz a compra, né? E aí a compra a gente tem um outro módulo que eu ensino a fazer isso com Flash Loans. A gente faz uma simulação, né? Por quê? Porque eu não quero que você perca dinheiro para um Mavbot, né? E aí agora a gente está fazendo um Sandwich Attack, né? Entendendo como que funciona, qual que é a dinâmica, tudo isso para te dar conhecimento, para que se você quiser se aventurar, aí você seja capaz de realizar criar os teus próprios softwares, né? Lembrando que sempre reforço o que está sendo dito aqui, né? Não sei se eu peguei aquela parte que ele fala da competição, né? Acho que eu peguei, mas tem uma parte que ele fala que como se fosse assim, é como se você estivesse ajustando um carro de Fórmula 1. É uma corrida. Então quando você vai codificar, quanto mais otimizado for teu código, e para isso você precisa muitas vezes conhecer linguagens que vão trabalhar lá com os opcodes. Então veja, o que a gente está estudando nas aulas bônus lá. Opcodes, estão aprendendo o que é. Por quê? Não é por nada, é porque você vai usar isso. Caso você queira, por exemplo, desenvolver esse tipo de aplicação, você vai ter que aprender linguagens, por exemplo, como o Huff. E se você não conhecer como a Ethereum Virtual Machine funciona, você nunca vai aprender esse tipo de linguagem, salvo se você já for, como sempre falo, se você já é cientista da computação, nem precisa aparecer por aqui, né? Mas mesmo assim você ainda vai ter que estudar as questões específicas, né, do mercado DeFi.
Então, pessoal, eu acredito que era isso, tá? Caso vocês queiram mais vídeos aí sobre isso ou tenham dúvidas, faço questão que vocês estejam colocando essas dúvidas nos comentários. Eu ainda vou explorar bastante esse assunto, porque eu vejo que aqui que está a grande... acho que vai ser legal fechar até com umas ideias que eu tenho aqui. Porque o que eu aprendi lá atrás, né, no primeiro processo que eu trabalhei, relativo a um grande crime econômico que tinha envolvimento de um ultra grande conglomerado financeiro suíço, ali eu aprendi o seguinte, que você tem a lei para as pessoas normais, né, e você sempre vai ter um espaço de lei reservado para os privilegiados. Antigamente, o que a gente tinha eram as tais das jurisdições offshore, os produtos financeiros offshores oferecidos aí por meio dos private banks, etc. O mundo mudou, né, completamente. Agora a gente está num processo de economia digital, e eu vou dizer para vocês, tive hoje um insight, né? Eu vejo o DeFi como essa nova jurisdição privilegiada, né, para principalmente para os bilionários, uma jurisdição proveniente da economia digital, porém de caráter transnacional, exatamente aquilo que o capital sempre quis, né? Ter uma forma de fazer com que os recursos possam fluir de forma rápida, anônima, né, o mais anônimo possível. Sei que tem a diferença entre anonimização e pseudonimização, etc. Mas a gente sabe que tem umas outras questões aqui, né? Então, assim, é o sonho. Então eu vejo assim, você conhecendo essa realidade, certamente você vai, se você for programador, você vai trabalhar vai ter os melhores trabalhos, né? Ou seja, aqueles do ponto de vista que pagam mais. Se você for trabalhar na parte jurídica, certamente você vai ter os melhores clientes do ponto de vista econômico, porque o dinheiro, pode ter certeza, está indo para o DeFi, vai para o DeFi, ainda o institucional vai para o DeFi. Eu já tem outros vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a Drex, já expliquei, já provei que a Drex ela só existe por causa do mercado DeFi. Então, assim, se você for estudar, se você pegar esse material e for atrás, você vai chegar a essa conclusão. Então, vale muito a pena estudar esse mercado. Agora tem uns benefícios tributários também para o DeFi. Só que tudo isso pressupõe que você sabe utilizar as ferramentas, que você tem conhecimento. Que não é simplesmente que isso não vai resolver você fazer um cursinho aqui, um cursinho ali, ver um vídeo aqui, outro vídeo ali. Se você não pegar mesmo o assunto e resolver estudar, você não vai conseguir sair do lugar, entendeu? E aí é aquela história, e cada um tem a sua vida, suas prioridades. Agora, se você quer trabalhar, se você gosta dessa área, tem que aprender programação. Não tem para onde correr, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos na próxima. Grande abraço.